A primeira questão que eu gostaria de dizer, né, seguindo aquilo que eu tentei trazer na mensagem, no culto, que eu tenho certeza que as pedras que nós temos nos bolsos, pela fé em Jesus Cristo, se tornam sementes. Então, assim como eu pedi para vocês imaginarem os bolsos de vocês cheios de pedras, ou as bolsas, né, no caso das pessoas que usam roupa sem bolso, né, ou as bolsas, essas pedras são agora sementes. Sementes de amor, sementes de paz, sementes de justiça, sementes de solidariedade. Tá? Então, queria dizer logo no início. Então, eu recebi um tempo muito generoso, né? E gostaria de usar muito bem esse tempo aí para trazer uma palavra de esperança. Não só minha, né, como segundo vice-presidente, mas também da pastora Silvia e do pastor Odair, e também da equipe que trabalha na sede da igreja em Porto Alegre, né? Eu gostaria de intitular minha palavra assim: ISLB, uma igreja de comunidades atrativas, inclusivas e missionárias para além da pandemia. Tá? Para além da pandemia. Então, eu inicio dizendo ou fazendo a pergunta: quem nós somos? Ou melhor, quem nós já somos como igreja? Quem Deus permitiu que nós fôssemos ao longo desses quase 200 anos de história? Eu gostaria de elencar algumas questões que eu destaco como positivas, e eu quero que elas possam ser interpretadas de forma esperançosa, carinhosa. Né? Então, quais são as nossas gordurinhas, no bom sentido? Quem nós já somos? O que nós conquistamos como igreja? Nós somos uma igreja cristã, protestante, histórica, fruto de experiências de imigração que veio da Europa, mas também de migração interna no Brasil. Nós somos esse apanhado, esse conjunto de comunidades as mais diversas que está espalhada pelo Brasil inteiro e, de forma especial, mais concentrada no sul do Brasil. Então, nós temos uma rica tradição que nos dá raízes bem profundas. Né? Isso, então, é uma gordurinha que nós temos. Né? É uma alegria. Né? Nós temos uma confissão muito clara. Nós somos uma igreja evangélica. Nós temos a Bíblia no centro da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa pregação. Tira a Bíblia de nós, nós deixamos de existir. É a Bíblia que é a palavra de Deus. Né? E nós também somos uma igreja luterana. Nós seguimos os escritos confessionais, especialmente de Martim Lutero, que estão lá todos eles, ou quase todos eles, resumidos no livro de Concórdia, na Confissão de Augsburgo. É outra riqueza nossa. Nós sabemos quem nós somos. E, obviamente, nós temos os pilares, os 4 somente. Somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça. É isso que nos sustenta, que nos movimenta, que faz nós sabermos a nossa identidade quando nós queremos dizer no que nós acreditamos. Se disser isso aqui como resposta, já está muito bom. Nós somos a igreja dos 4 pilares. Nós defendemos, cremos e ensinamos talvez um dos nossos tesouros, que é a teologia da justificação por graça mediante a fé. É a fé em Jesus Cristo que nos salva. Sem tirar nem pôr, assim como nós somos, Deus nos salva. E essa salvação transforma a nossa vida. Nós somos pessoas melhores, nós vamos praticar o bem, praticar o amor, porque nós sabemos que a nossa fé nos salva. Esse é um tesouro que não tem preço e que certamente muitas outras pessoas poderiam se beneficiar, poderiam ter uma vida melhor se sentissem agraciadas por Deus, como nós nos sentimos na nossa igreja.
Outra característica bonita nossa é a ênfase no sacerdócio geral de toda pessoa batizada. Nós cremos e ensinamos que toda pessoa batizada é sacerdote, é sacerdotisa, porque ela está dentro da comunhão com o próprio Jesus Cristo. Nós temos um grande ministério que Jesus Cristo dá à igreja, e esse ministério é exercido por muitas pessoas, as ordenadas e as não ordenadas. Então, quem é ordenada, tem tarefas específicas, mas quem não é ordenado, não é ordenada, também tem as suas tarefas. E exemplo bonito disso são as lideranças de nossa igreja que estão nos mais altos cargos, que não são pessoas ordenadas, mas são pessoas do ministério, do sacerdócio geral. Então, essa ênfase, que ainda pode melhorar, é uma das nossas características. Nós cremos, como diria o ex-presidente da igreja, nós cremos na fé inteligente, aquela fé que sabe dar razão de si mesma. Outra característica importante é o nosso zelo pela formação das diferentes ênfases do ministério. Esse ministério que é geral, né? Que ele é compartilhado. Ele é o ministério leigo, e dentro do ministério ordenado tem as 4 ênfases: catequético, diaconal, missionário e pastoral. São pouquíssimas as igrejas que têm essa especificação de ministérios. Cada um com as suas ênfases, cada um com as suas diferentes tarefas. Claro que precisamos melhorar, precisamos aprofundar essa reflexão. Mas nós já temos um caminho bem andado nessa questão. Outra grande característica nossa que Deus nos permitiu é que nós somos uma igreja de comunidades. A comunidade é a nossa base, é lá que acontece a missão. E essas comunidades, para se fortalecerem, elas se organizam em paróquias. E as paróquias se organizam em sínodos. E os sínodos se organizam no concílio e nós temos uma administração central onde a presidência se encontra. Nós temos um modelo eclesiológico bem definido. Pode melhorar, é claro, mas nós já temos uma caminhada bem importante. E nós somos aproximadamente 650 mil membros. Esse número, ele nos coloca como igreja entre as 20 maiores igrejas luteranas do mundo, daquelas afiliadas à Federação Luterana Mundial. Na América Latina, existem 19 igrejas luteranas, afiliadas com a Federação Luterana Mundial. A nossa, a ISLB, é disparada a maior. Ela é muito mais, dezenas de vezes maior do que as outras. Isso nos dá uma grande responsabilidade também. Isso é bênção de Deus, né? Outras questões. Nós ordenamos mulheres ao ministério desde 1982. E não se tem notícia de que em algum momento houve proibição. Só não existiam as condições. Então, isso é outra alegria. Nós ordenamos mulheres ao ministério com seus dons, com as suas especificidades. É uma bênção. Eu vejo que nós somos uma igreja que tem uma organização, uma igreja democrática, representativa, uma igreja transparente. Também considero isso um avanço, uma conquista que Deus nos permitiu ao longo da nossa história. Nós já temos isso. Tem que continuar sempre aprimorando, óbvio. Nós somos uma igreja basicamente autossustentável. Eu não tenho os dados absolutos, mas eu calculo que entre 90% e 95% de nossas comunidades e paróquias são autossustentáveis. Quer dizer, elas conseguem, na sua organização, na sua transparência, se autogerir, buscar seus próprios fundos para a sua manutenção.
Isso é um número extremamente positivo, extremamente positivo. Se a gente olha para igrejas um pouco menores, essa é uma questão muito difícil. Existem igrejas luteranas menores que precisam de muito, muito, muito apoio do exterior para se manterem. Nós temos uma caminhada muito bonita. Nós temos bons recursos e muito trabalho voluntário. Talvez o nosso maior recurso seja o trabalho voluntário que vocês que estão aqui nesta Assembleia, de forma muito especial, colocam a serviço da igreja. Eu sempre gosto de pensar na ideia de que um dia nós deveríamos ter uma forma de calcular as horas de trabalho voluntário que membros da ISLB colocam à disposição da igreja. E se nós conseguíssemos transformar isso num valor, seria um valor astronômico, muito, 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 muito maior que qualquer orçamento. Aproveito para agradecer também. Tá? Trabalho voluntário, horas de trabalho, e nessa Assembleia, a maioria de vocês está colocando horas de trabalho voluntário para o bem da igreja, para o bem do sínodo. Muito legal isso. Outra característica nossa, as nossas estatísticas revelam que nós somos uma igreja forte em cidades menores, de até 50 mil habitantes, e de forma especial nos 3 estados do Sul. Tá? Então está lá, é uma presença marcante. Né? Tem cidades menores em que a ISLB, junto com a Igreja Católica, são as 2 forças principais, né, em termos de igrejas. Isso é uma bênção, isso é uma alegria para nós. Né? Por via de regra, nós temos boas estruturas, bons templos, boas propriedades, justamente porque somos uma igreja de comunidades com as mais antigas poderiam estar indo para os 200 anos, né? Nós temos muitas comunidades centenárias, com templos antigos, bonitos, bem construídos, e novos templos sendo construídos, salões comunitários, áreas, né, terrenos em lugares preciosos. Se, por exemplo, eu penso nas cidades que eu conheço, cidades menores do Rio Grande do Sul, a ISLB tem talvez a melhor propriedade da cidade, lá no centro da cidade. Talvez seja o caso de muitas cidades menores, né, de pessoas, de paróquias que estão aqui representadas. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva, isso é uma alegria. Né? Nós somos uma igreja ecumênica, justamente porque nós nos conhecemos, nós temos a nossa fé bem elaborada, bem fundamentada, os 4 somente. A nossa teologia da justificação por graça, para nós ela é muito clara e muito cara. Com isso nós vamos e conseguimos dialogar com outras igrejas, tentando fortalecer o nosso trabalho conjunto. A ISLB é muito respeitada no mundo ecumênico. Aquilo que nossas lideranças, ministros e ministras dizem e fazem é muito bem recebido. Outra característica nossa, outra bênção que Deus nos permite, são as diversas áreas de trabalho que nós lidamos. E certamente essa lista poderia ser muito maior. Nós focamos muito na formação, culto e liturgia, educação cristã contínua, diaconia, temos trabalhos diaconais em toda a igreja, alimentamos, ajudamos milhares de pessoas diariamente. Nós temos trabalho na questão da inclusão de pessoas com deficiência, na questão de justiça de gênero, tentando colocar homens e mulheres lado a lado com as suas bênçãos. Temos iniciativas na área de meio ambiente, e agora está crescendo na ISLB a ideia de que as comunidades se organizem e produzam a sua própria energia através de células fotovoltaicas. Né? Tem comunidades trabalhando para isso. Nós temos trabalhos na área de capelanias da saúde,
indo lá nos hospitais onde as pessoas estão em sofrimento. Nós temos clareza da nossa responsabilidade pública e social. Nós tentamos dizer coisas para ajudar a sociedade. E nós temos um plano de ação missionária, o PAMI, que começou lá no ano 2000, que teve uma nova versão no ano de 2008, e que culminou com as metas missionárias aprovadas no Concílio de Curitiba em 2018. As metas missionárias 2019 até 2024 são justamente a direção aonde nós queremos ir. E nós queremos ser uma igreja de comunidades cada vez mais atrativas, inclusivas e missionárias. Ou seja, nós temos clareza de onde nós queremos ir. E eu repito, né, o número. Nós somos mais de 650 mil membros batizados, inscritos, mais de 1.800 comunidades. E se nós somarmos os pontos de pregação, que são 1.200, nós chegaremos a 3.000 localidades em que nós estamos presentes. Nós somos 460 paróquias, 18 sínodos. Temos muita caminhada. Né? Então, tudo isso nós colocamos nas mãos de Deus como as bênçãos que Deus nos permitiu. Né? Mas, obviamente, nem tudo são rosas, nem tudo é perfeito, porque a igreja ela é obra divina, ela é criada e mantida pelo Espírito Santo, mas a igreja também é obra humana. É a nossa tentativa de pessoas cristãs de nos organizarmos para responder ao chamado de Jesus da melhor forma possível. Mas nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Então, tem uma série de questões que eu também vejo que nós podemos aprofundar, aprimorar, melhorar. Né? Então, o que eu entendo assim que não está tão legal? Né? O que pode melhorar? Por exemplo, onde é que nós não temos mais gordurinha para queimar? Justamente aquilo que é uma bênção, a nossa história de imigração da Europa para o Brasil, e a nossa história de migração pelo Brasil, essa história ela nos gerou certa dificuldade em entender o nosso papel na missão. Embora a gente tenha discutido a missão desde sempre, só recentemente, nos últimos 30 anos, que a igreja, de fato, parou e tentou refletir sobre um plano de missão mais aprofundado, mais elaborado. Né? Por quê? Porque a ISLB, ao longo de décadas, desde a sua fundação, ela era uma igreja de acompanhamento. Ela ia acompanhando seus membros. Não era tão necessário assim ela olhar para o lado, olhar para fora de si. Justamente porque ela foi uma igreja de imigração. Ela veio da Europa para cá, ser luterano, ser luterana, bastava nascer numa família luterana. E assim ela foi se mantendo. Né? Esses tempos, obviamente, ficaram no passado. Né? Quer dizer, quando as famílias tinham 10, 12 filhos, e cada um desses filhos depois tinha 6 filhos e filhas, claro que nós tínhamos um bom número de pessoas. Esse tempo já passou. Né? Então, hoje, nós temos um plano de missão, né? E nós temos que aprimorar ele cada vez mais. Nós não nos bastamos mais com aquilo que nós somos, nós precisamos crescer. E nós podemos crescer. Não para cima de outras igrejas, mas nós podemos crescer junto àquelas pessoas que não têm igreja, aquelas pessoas que precisam de um apoio, precisam de acolhimento, que estão procurando um espaço. E tem milhões e milhões e milhões de pessoas assim. E nós podemos ser uma igreja atrativa para essas pessoas. Outra questão, que é mais contextual, é o tamanho do nosso país. Nós somos o 5º maior país do mundo. As distâncias são muito grandes. Nós temos uma diversidade muito grande.
Eu mesmo acabei de dizer, né, a história da ISLB, como ela é forte nas cidades pequenas do sul do Brasil, mas e nas cidades pequenas do Nordeste brasileiro? Nós não estamos lá, né? Nós temos uma dificuldade. Então, o nosso país, o tamanho dele e o fato de nós sermos uma igreja grande do ponto de vista luterano, mas pequena do ponto de vista do cenário religioso brasileiro, o tamanho do Brasil nos dificulta em muito a nossa missão, até mesmo a nossa unidade, né? Então, nós vamos crescer e aprofundar essa reflexão. Uma outra questão que eu tomo a liberdade de dizer, né, sendo um luterano de opção, né, quem me conhece sabe, eu nasci numa família católica, né, e me tornei luterano já há mais de 3 décadas. Eu creio que ainda existe, né, resquícios de uma mentalidade de clube, né, étnico, germânico ou regional sulista, né, na ISLB. Não me levem a mal, né, mas existe um pouquinho aquela ideia ainda antiga, né, que a gente está conseguindo caminhar para frente, de que a igreja ISLB é uma igreja de descendentes de alemães. Ela é, sim, claro que ela é, mas não só. Ela é uma igreja aberta para quem quiser participar, né? Então, a gente, quando circula pelo Brasil, ouve um pouco isso, né? Especialmente em alguns contextos afastados do sul do Brasil, que existe um pouquinho essa questão, que é bonita e tal, mas ela não pode significar o fechamento da igreja. Ela tem que ter espaço para todo mundo, inclusive para cultos em alemão, grupos de oásis em alemão, sim, claro. Tem que ter culto campeiro, gaudério, mas ela tem que ter outras experiências também, tem que estar aberta, né? Então, eu creio que isso é um aspecto que a gente pode crescer bastante nessa reflexão. E também, junto com isso, né, junto com a nossa história de quase 200 anos, né, uma característica da ISLB é um pouquinho dessa dificuldade, né, da abertura para a novidade, abertura para o novo, né? E não é à toa que nós temos o nosso lema do ano de Apocalipse, né? Eis que faço novas todas as coisas. A gente crê na Trindade, crê na presença de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, mas temos um pouquinho de medo, né, do sopro do Espírito Santo, o que isso vai gerar em nós, na nossa forma de organização. Agora a pandemia chegou, e nós vamos aprofundar um pouquinho nisso. A pandemia chegou com outras questões. Agora temos vamos chamar assim, uma bela desculpa, né, de dar uma olhada para a nossa forma de organização, para as nossas formas de atuar, para as nossas formas ministeriais, né? Temos dificuldade com o novo, mas somos convidados e convidadas a crer que Deus nos carrega através do Espírito Santo. Outra questão que eu entendo assim que é espaço para crescimento é a nossa diversidade, né? Diversidade, as nossas diferenças teológicas, de piedade, de espiritualidade. A ISLB sempre foi uma igreja diversa. Nossos historiadores, nossas historiadoras nos dizem, nos ensinam, né, que as famílias imigrantes já eram diversas, porque além de pessoas luteranas, tinha pessoas reformadas, tinha pessoas da experiência unida de igreja, né? E aqui foram se juntando nas mesmas comunidades. E depois tivemos várias outras experiências com os mais diversos movimentos de espiritualidade, movimentos pietistas, que são uma alegria, são bênçãos de Deus, porque cada uma delas, à sua maneira, contribui com a missão de Deus. O problema é quando elas se chocam, quando elas brigam pela hegemonia para ver quem é certo e quem é errado. Aí vira problema, né?
Então, as nossas diversidades, as nossas diferenças teológicas, espirituais, elas deveriam ser uma bênção, deveriam estar colocadas dentro da missão de Deus para o crescimento de todas as pessoas, para o crescimento das nossas comunidades. Podemos caminhar nessa reflexão. Outra questão, né, também bem conhecida na nossa história, né, nós fomos uma igreja bastante da experiência rural, né, continuamos sendo bem importante, bem legal, mas com o aspecto da urbanização brasileira, né, a partir dos anos 60 e 70, muitas pessoas foram para as grandes cidades, pessoas luteranas, e não se encontraram mais lá, né? E nós, como igreja, nós temos belas experiências na cidade, mas nós podemos crescer ainda mais, né? E essa reflexão não é nova, mas nós precisamos continuar refletindo e aprendendo como ser igreja na dinâmica urbana. É outra questão que eu entendo assim, não temos mais gordurinha para queimar, já queimamos todas. Precisamos da ajuda de Deus para trabalhar nessa área, né? Porque pessoas estão se perdendo ali, né? Especialmente as pessoas jovens. Outra questão que eu coloco, assim, daquilo que eu enxergo, né, é a forma como nós, membros da ISLB, lidamos com os nossos próprios assuntos. Parece que as coisas boas que nós fazemos, e nós fazemos muitas coisas boas, parece que a gente tem vergonha disso. Nós temos um acanhamento de dizer para fora o que nós fazemos de bom. Por exemplo, as nossas dezenas de instituições diaconais espalhadas pelo Brasil. Nós atendemos, acolhemos, alimentamos milhares de pessoas todos os dias através dos nossos trabalhos diaconais. Nós temos muitas coisas bonitas, pregações, cultos, experiências maravilhosas, mas a gente tem vergonha de falar disso. Tem até aquela famosa expressão, né, de que nós somos um pouco agentes secretos de Deus. A gente faz as coisas boas, mas parece que não é bom que chega, então eu não vou dizer isso adiante. Não acontece assim com as coisas ruins. As nossas mancadas, os nossos problemas internos, as nossas brigas internas, essas sim a gente vai lá e posta no Facebook. Essas, então, nós fazemos o contrário. Quer dizer, roupa suja se lava em casa. As nossas coisas ruins nós temos que resolver nós mesmos, não postar para o público. Nós temos que postar no público as coisas boas que nós fazemos. Então, essa dinâmica, eu entendo assim que nós também não temos mais gordurinha para queimar. Nós temos que chegar ao meio termo importante, dizer, fazer propaganda, mostrar para o Brasil, para o mundo, aquilo que nós fazemos de bom, e temos muito café no bule, sim. Graças a vocês também, os trabalhos que vocês fazem, a liderança que vocês exercem nos inúmeros lugares. Tá? E as coisas ruins, vamos tentar trabalhar dentro da Assembleia da Comunidade, da Assembleia da Paróquia, da Assembleia Sinodal, o mesmo do concílio, né? E resolver ali entre irmãos e irmãs. Né? Eu vejo que esse é um ponto que nós precisamos crescer. E sim, eu acho que nós estamos diminuindo em número de membros, isso é um problema grave. Nós temos que parar de perder membros, né? Isso é uma questão que nós temos que trabalhar. Em breve será lançado um novo sistema de coleta de dados para as estatísticas, né? E vai ser bem interessante nós fazermos as estatísticas de novo agora, 1 ano e meio depois da pandemia. Que resultados nós teremos? Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser, né? Eu considero que na ISLB ainda temos uma baixa participação de mulheres em espaço de decisão. Melhorou muito, né? Nós temos os 3 principais cargos dentro da nossa igreja. Os 3 são ocupados por mulheres, graças a Deus. A pastora presidente,
a senhora Annelise, que está aqui conosco, presidente do Conselho da Igreja, e a doutora Emma Marta, presidente do Concílio, né? Mas podemos melhorar ainda mais, né? E eu acho que é baixíssima a participação jovem em espaços de decisão na igreja. A gente, desde sempre, diz que jovens têm que participar, né? Eles participam, elas participam, estão por tudo, mas é importante que participem também com o voto, lá nos espaços de decisão, onde as decisões são tomadas. Eu acho que temos muito a crescer nisso. Estamos caminhando, estamos com muitos progressos nessa área. E eu considero agora, mais recentemente, a questão de como é que nós vamos conciliar a igreja presencial com a igreja remota, com a igreja à distância, com a igreja que tem funcionado por meio eletrônico. Essa é a grande pergunta do momento, né? Além das outras todas que eu já vinha fazendo, como é que nós vamos ser igreja agora, né? Vamos ver. E, para concluir essa parte, né, não dava para não dizer da cultura do ódio batendo a nossa porta, querendo entrar, querendo causar divisão. Nós não cremos em ódio, nós cremos em amor, porque o nosso Senhor é Deus de amor. E nós precisamos combater a cultura do ódio, que às vezes bate na nossa porta, né? Então, estimada Assembleia, até aqui eu queria ter colocado essas duas questões, aquilo que eu considero bênçãos que Deus nos permitiu, que Deus nos concedeu pela sua graça, aquilo que nós já somos, que nós conquistamos, que nós aprendemos, que nós temos como identidade, e alguns aspectos também que eu considero que nós podemos continuar crescendo, né? Passo agora para um segundo momento, ainda tenho um tempo, né? Eu considero que esta é uma igreja que trabalha muito em todos os lugares, em todos os aspectos, em todas as instâncias, em todos os níveis. Tem muita coisa acontecendo nesta igreja. Ela não parou na pandemia. Ela não parou, né? Então, nós temos, obviamente, conhecidíssimo de todos vocês, os nossos trabalhos, né? Nossos setores de trabalho mais tradicionais, mais arraigados na nossa história, na nossa forma de organização. Trabalho com crianças, né? Temos um carinho muito grande. Agora temos todo o projeto Missão Criança, que o Sino do Rio Paraná, ele trabalha recentemente, se não me engano, teve uma formação de novo nessa área. Eu considero um projeto muito bonito, muito bonito. Temos todo o trabalho com casais, pessoas idosas. A ISLB é uma igreja mais idosa do que a média da população brasileira. Isso a nossa última estatística revelou. Eu não sei agora exatamente os números, mas a população brasileira de 65 anos ou mais constituía, uns 2, 3 anos atrás, constituía 11% da população brasileira. Quem tem 65 anos ou mais, 11%. Na ISLB, são 16% das pessoas que têm 65 anos ou mais, né? Quer dizer, nós somos uma igreja mais idosa do que a média da população. E temos muitos trabalhos nessa área. Claro, foi uma das áreas que mais foi afetada com a pandemia, porque era, logo que começou a pandemia, é o principal grupo de risco, né, com o qual a gente teve que tomar maior cuidado. Mas é, sim, uma parte bonita da nossa história. Temos inúmeros grupos de pessoas com deficiência, cremos na inclusão total, grupos de homens, né? Temos a Lelute, com a sua história, crescendo, é um trabalho muito bonito. Outros grupos de homens, de oração, grupos de mulheres, né? Temos a OASE, a nossa grande organização das senhoras, né? Está em todas as comunidades da ISLB, considerada um dos grandes grupos, uma das grandes organizações de mulheres do mundo inteiro, né?
temos o Fórum de Reflexão da Mulher Luterana. Juventude, então, nem se fala, né? Está por tudo, está em todos os lugares, com protagonismo em inúmeras áreas. Recentemente, aí, com a pandemia, nós temos jovens espalhados em tudo que é canto do mundo, através do Zoom, opinando, palestrando, compartilhando conhecimentos, trazendo conhecimentos para nós. E temos grupos de ensino confirmatório. A pandemia agora foi... as pessoas tiveram que fazer 1000 coisas para manter as atividades, né? Os jovens estão lá. E temos muitas outras atividades diaconais, visitação, capelanias, creches, asilos, todo o trabalho na área de luto, né? Só para mencionar aqueles setores de trabalho que nós já estamos acostumados. É uma igreja riquíssima, né? E, então, está aí, missão, diaconia, oração, visitação, presbitério, formação, canto, estudo bíblico, culto, né? Somos uma igreja em que tem espaço para todo mundo colocar os seus dons, tá? Então, nós temos tempos difíceis, tem bastante coisa para fazer. E essa palavra de que tem pouca gente trabalhando, a gente também ouve, né? Que são sempre os mesmos, sempre as mesmas. Eu não concordo muito, mas está dito ali, né? Eu queria agora, então, dar uma opinião e trazer uma palavra pastoral mais especificamente sobre a pandemia que nós estamos vivendo, ou aquilo que a pandemia de Covid-19 tem trazido de perguntas para nós, né? Eu queria usar o tempo que me falta ainda para, aliás, o tempo que me resta, né? O tempo que eu tenho ainda, para tentar trazer uma reflexão em 5 áreas que eu considero, assim, nesse momento, importantes. Não dá para não falar da dor e do sofrimento, mas eu também quero falar de gratidão, quero falar de transformação, quero falar dos desafios que a pandemia está trazendo para nós e quero terminar com esperança. Vamos ver se eu consigo, né? Dor e sofrimento. Ninguém de nós saiu ou está passando pela pandemia sem ter sido afetado, sem ter sido afetado. Não há ninguém que não perdeu alguém, ou que não ficou doente, ou que não esteve no hospital. O mundo foi afetado pela pandemia. Foi a primeira grande pandemia das pessoas que agora estão vivendo, né? Teve aquela menor da gripe suína, mas nem de longe chegou perto da de Covid-19. Era um pequeno vírus, minúsculo, invisível. Ele conseguiu causar a morte, falecimento de milhões de pessoas no mundo todo, no Brasil mais de 500 mil, né? Então tem muita dor, muito sofrimento envolvido. Estamos ainda não mais no meio, graças a Deus, eu acho que posso dizer isso, né? Estamos caminhando para a luz no fim do túnel, né? Com a vacina, com os cuidados que foram tomados, né? Mas estamos e experimentamos, vivenciamos muitas pessoas isoladas, né? Já são aí 1 ano e meio, desde março do ano passado, em que as medidas foram sendo tomadas. Nós também, na IACLB, tomamos as decisões de suspender as atividades presenciais, o que, na minha opinião, foi a sábia decisão. Mas, com isso, também as pessoas não puderam mais se encontrar, famílias não puderam se encontrar, algumas pessoas ficaram isoladas, né? Aquelas que perderam pessoas, elas ficaram em luto e, muitas vezes, sem a chance da despedida, né? Então, tem uma dor ali muito grande, um sentimento de vazio, né, que a pandemia trouxe para nós, né? Não bastasse todo esse sofrimento da perda da vida, do luto, né? Claro que tem as dificuldades econômicas, né? Se a gente teve que ficar em casa ou não usar transporte público, a gente ajudou a economia a ter dificuldades, né?
Então, muitas questões, muitas empresas e lugares tiveram dificuldades, tiveram que fechar, e ali, junto também, desemprego aumentou, crise educacional, né? Quer dizer, a educação pública, a educação privada, né? A diferença que já existia só aumentou porque a educação privada, maiores condições de se adequar aos modelos de educação à distância do que a educação pública, né? Nós temos a disparidade aí cresceu um pouco mais, né? Então, isso também gera dificuldades. E, junto com isso, né, a gente viveu, junto com a pandemia, se não bastasse a própria pandemia de Covid, tivemos a pandemia da mentira, da inverdade, do ódio, da polarização, né? Assistimos brigas dentro das próprias famílias, gente não se falando, irmão com irmã e assim por diante. Muito difícil, né? Muito difícil. E no mundo e no Brasil, a gente também testemunha o aumento da fome, o abismo entre os mais ricos e os mais pobres, né? No Brasil e no mundo. Um exemplo bem clássico disso são os mega ricos dando volta no espaço com seus foguetes particulares, né? Também nos causam apreensão, nos causam dor e sofrimento a crise ambiental, a catástrofe ambiental que está aí, né? Cada vez mais perto, cada vez mais próxima com a seca, com as inundações, com as temperaturas altas, onde não era o costume, e a neve, onde não era o costume também, né? Que nós estamos chacoalhando o globo aí, né? E vamos precisar nos reorientar. Então, esses são os aspectos que eu levanto, assim, em termos de dor e sofrimento, né? Que possivelmente a gente está passando por isso ainda, né? Tem muitos corações entristecidos e precisamos, como igreja, nos fortalecer e estar ao lado das pessoas, né, no momento da volta também, né? Como é que nós vamos organizar os nossos programas, os nossos trabalhos para responder a essas questões todas, que já existiam sim, mas foram aumentadas, né, a partir da pandemia da Covid-19. Né? Mas eu também acho aqui, para esta Assembleia, que é bem importante essa palavra de gratidão, né? Primeira gratidão é a Deus, ao nosso bondoso Deus, que nos deu saúde, que nos deu a vida, que nos fomenta a fé, Deus que nos mostra o caminho, que nos dá a criatividade, porque Deus nos conduz como igreja neste tempo difícil, pela ação do seu Santo Espírito. Então, a primeira palavra de gratidão é ao nosso bondoso Deus. Se nós estamos aqui agora, nesta Assembleia, é porque Deus quer. Deus nos segurou, nos protegeu, nós estamos aqui. Nós agradecemos a Deus por isso. Também acho, né, e creio que eu tomo a liberdade de dizer que eu acho que posso falar por esta Assembleia, né? A nossa gratidão a todas as pessoas que estão nas áreas da saúde e serviços essenciais. Olha o que essa gente fez nesse período todo. Trabalhou incansavelmente, cuidando, pesquisando, desenvolvendo a vacina, nos alimentando, transportando, recolhendo o nosso lixo, ensinando as nossas crianças, ensinando os nossos filhos e filhas. Então, não desistiram de nós, não desistiram de nós. Eu sou muito grato por essas equipes todas, sem as quais a pandemia teria tomado proporções ainda muito piores, ainda mais catastróficas. Outra palavra de gratidão enorme que eu gostaria de trazer aqui é a vocês, líderes, lideranças, presbíteras, ministros, ministras, conselheiros, conselheiras, membros da ESLB, por tudo que vocês fizeram,
pelo acompanhamento, pelas orações, pela resiliência, pela paciência, pela esperança, pelo esforço também de buscar a sustentabilidade da igreja. Vocês não deixaram a peteca cair. E eu quero agradecer isso em nome da presidência, né? E também agradeço à própria igreja, ao seu concílio e ao seu conselho da igreja. A presidente está aqui conosco, né? E por tudo que fizeram também, pelas decisões que tomaram, também pelo coletivo de pastoras e pastores sinodais, né? Que tomaram as decisões de orientar pela não realização de atividades presenciais, que certamente salvou muitas vidas, mas também pelas metas missionárias que o concílio aprovou, que nos dá uma direção, e pelos planejamentos missionários que são levados adiante em todas as instâncias da igreja. Então, tudo isso é palavra de gratidão. Tem dor? Tem sofrimento? Tem. Mas Deus está conosco e por isso nós somos pessoas agradecidas. Terceira questão que eu queria ainda mencionar são as questões de transformação, né? Tem muita coisa acontecendo numa velocidade incrível. Se você pisca o olho, quando abre já está diferente, né? Nós estamos agora nos perguntando, né? E nós estamos num processo de transformação da igreja que sempre foi presencial, que tinha um endereço, que tem um templo, que foca e centraliza a vida comunitária no culto, os membros participam dos grupos, para a igreja à distância, a igreja que eu participo estando em casa, para a igreja remota, eletrônica, virtual. É uma transformação? Nós vamos de uma para outra ou nós vamos manter as duas? Como é que vai ser? Então, isso é uma questão que nós, como igreja, precisamos aprofundar, né? Vamos continuar sendo a igreja presencial, sim, tenho certeza absoluta disso. Mas as pessoas que a gente conquistou de forma eletrônica, como é que nós vamos trabalhar, né? Então, isso é uma questão de transformação que está acontecendo. Também nós somos a igreja que recebe as pessoas que vêm para a igreja que vai até elas, lá onde elas estão, com as suas perguntas e com os seus dilemas. É transformação. Nós vamos continuar recebendo as pessoas que vêm no culto, nos grupos, no aconselhamento pastoral na sala da pastora, mas nós também vamos até as pessoas. E não só até os membros da ESLB, mas também as outras pessoas, aquelas que não têm igreja. Então, estamos em transformação. Justamente, né, nós somos a igreja que sempre se ocupou com os seus membros. Agora nós temos a chance de acolher e de nos ocuparmos com outras pessoas, com todas as pessoas, com todas aquelas que querem, que se sentem convidadas, que se sentem atraídas por nós, pelo nosso jeito, pela nossa teologia. É uma transformação que está acontecendo. Outra grande transformação da ideia de igreja-templo à ideia de igreja como comunhão de pessoas. E na pandemia, né, as pessoas postavam lá nas redes sociais, a igreja somos nós nunca fechamos. Os templos fecharam, mas a igreja não fechou. Porque a igreja somos nós, é a comunhão de pessoas santas e pecadoras, conforme diz a Confissão de Augsburgo. Onde duas ou três pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, ali Jesus estará. Então, nós vamos continuar sendo igreja que tem endereço, que tem seu templo, junto com a igreja comunhão de pessoas, né? É uma transformação bonita, né? E essa expressão não é minha, é uma citação de um livro, né? Colegas ministros e ministras me permitam, mas uma das transformações foi a exposição, né? A exposição ao mundo. Algumas de nós éramos ministros e ministras de pequenas cidades, pequenas vilas, né?
Agora nós somos astros da internet, astros das redes sociais. Aquilo que a gente posta na rede social vai para o mundo todo, né? Está na rede mundial de computadores. Então, tem uma série de transformações acontecendo, né? Então, seguindo adiante, tem mais alguns minutos. A quarta questão, aí só tem mais uma, daí eu concluo. Os grandes desafios, são muitos os desafios. E eu recomendo, sugiro a essa Assembleia também, que ajude a pensar, esse sínodo é fundamental para a ICLB, o que vocês fazem, o que vocês refletem, o que vocês pensam, é importante para toda a igreja, né? Eu acho que um dos nossos desafios, a partir da pandemia, é reaprender o respeito, o amor ao próximo, à próxima, reaprender a empatia, a comunhão, que são valores básicos de toda a igreja cristã. Mas nós precisamos reaprender. Nós precisamos ensinar de novo com mais força. É por aqui que nós caminhamos, né? Isso é um desafio que eu coloco, né? Outro desafio é fortalecer a instituição, a paróquia, a comunidade, a paróquia, o sínodo, o conselho da igreja, a igreja nacional. A instituição é importante porque ela é o espaço que acolhe, que abriga, que promove formação, que orienta a missão, que faz crescer. Quanto mais forte a instituição, mais forte o testemunho. Assim eu creio. Nós precisamos também aprofundar formas de cuidar das pessoas nos seus sofrimentos. Se antes nós já tínhamos uma série de ações, grupos, trabalhos na área do cuidado, agora com a pandemia, os sofrimentos que vieram, as perguntas existenciais que chegaram, nós precisamos trabalhar, refletir, ler muito a Bíblia, orar, pedir a Deus por respostas, por indicativos de orientação para as pessoas que vão chegar. Elas virão com mais perguntas com seus sofrimentos. E nós temos que ser a igreja que acolhe, a igreja de braços abertos. Esse é um grande desafio. E não por último, também nós precisamos ou podemos refletir sobre as novas configurações de igreja. Nós podemos ser uma igreja não presencial, nós podemos ser uma igreja de simpatizantes, de pessoas que não vão chegar a ser membros, mas serão simpatizantes. Novas ações na área do cuidado, outras áreas que até então nós não vínhamos trabalhando. Outros desafios na área de novas formas ministeriais. Que outros ministérios nós podemos desenvolver para nos desincumbirmos da tarefa que Deus nos dá, de participar da sua missão? Então, são alguns dos desafios que eu coloco para a nossa reflexão a partir desse tempo de pandemia, né? E a esperança que nos move. Eu quero concluir, então, essa fala dizendo da esperança que nos move. Nós temos a palavra da promessa. Nós cremos em Jesus Cristo que diz: porque eu vivo, vocês viverão. Porque eu vivo, vocês viverão. Nada pode ser mais importante que isso para uma igreja. Essa é a palavra da promessa que nós temos a vida. Nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Isso nos dá alimento, nos encoraja, nos fortalece, torna os nossos problemas até menores, se nós temos essa palavra da promessa da boca do próprio Jesus Cristo, conforme relatado no Evangelho de João. Isso é esperança para nós. Nós seguimos aquele que tem palavras de vida eterna. Quando perguntaram lá, para onde nós vamos, Jesus? A resposta, nós seguimos aquele que tem palavras de vida eterna, conforme João 6. É esse que nós seguimos. É Jesus que tem palavras de vida eterna. Isso é esperança para nós. Nós somos o povo da luz. Em tempos sombrios, tempos de dúvidas, nós somos o povo da luz. Nós seguimos aquele que é a luz do mundo.
conforme João 8:12. Jesus traz luz e nós também levamos luz ao mundo, lá onde nós vivemos, que nós seguimos ao Senhor da luz. E a igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios. E não estamos sós, além da presença do Trino Deus, nós também estamos rodeados e rodeadas da nuvem de testemunhas, conforme Hebreus 12. Nós somos precedidos de muitas experiências anteriores que vão nos dizendo por onde caminhar, por onde ir. Nós não estamos sós. A igreja somos nós com o Trino Deus. E nós não somos igreja frágil. A ISLB é uma igreja forte, porque ela está edificada sobre a rocha que é a palavra de Deus. Conforme Mateus 16, e conforme também no Sermão do Monte, por ali outra referência, né? Quem constrói a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus. Essa é a ISLB. Nós não somos uma igreja frágil. O nosso fundamento é arraigado. E nós temos esperança porque o tempo é propício. Nosso lema do ano, eis que faço novas todas as coisas. E esse é o tema que nos empurra para refletir, para ousar, para sonhar com a missão de Deus. Para concluir, de fato, estou chegando ao final do meu tempo, eu queria apenas dar um exemplo de como a ISLB é uma igreja solidária. Ela é uma igreja que recebeu muita solidariedade ao longo dos anos. Nós temos parcerias inúmeras com muitas outras igrejas, especialmente no exterior. Somos uma igreja que foi acompanhada em oração e também em recursos, em dons e recursos materiais durante muito tempo. E nós somos solidários com outras pessoas também, em outras igrejas. Somente em 2021, este ano, com os recursos que a ISLB tem, nós tivemos a chance de oferecer apoio financeiro para a Igreja Luterana em Angola, comprar comida, água, álcool em gel e máscara para algumas pessoas, né? Angola, África. Mas esse ano também nós fizemos uma oferta e compramos água em garrafa para membros luteranos dos sínodos que a Igreja Evangélica Luterana dos Estados Unidos tem na área do Texas, que passou por um frio muito grande e teve congelados os canos de água. As pessoas não tinham água porque ficou tudo congelado. A ISLB fez uma oferta para a ELTA e esse dinheiro foi usado para comprar água para as pessoas terem o que tomar. E esse ano ainda, recentemente, agora, esse mês, nós mandamos também uma pequena ajuda para as igrejas da Alemanha, para recuperar parte dos estragos que as enchentes causaram. Então, Deus nos permite, com a oferta que nós levantamos nas comunidades da ISLB, fazer estes pequenos gestos de solidariedade. A nossa palavra do Evangelho, às vezes ela se torna pão da vida, conforme o pastor Afonso leu no Evangelho previsto para o final de semana. A palavra se fez pão e a palavra se fez água da vida, porque o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e esse Espírito nos empurra, nos move para a solidariedade. Então, estimada Assembleia, no meu cronômetro aqui são 58 minutos. Eu quero concluir com esta imagem aqui. Esta imagem famosíssima nossa, nós sabemos do que se trata. Esse é o novo coronavírus, que já não é novo, ele faz parte das nossas vidas, ele veio e mudou o mundo. É um círculo cheio de pontinhas. Ele nos causou muita dificuldade, mas não é a última palavra. A nossa esperança é este círculo aqui.
É o círculo feito pelos nossos jovens, pelos jovens e pelas jovens da ESLB, durante o Congresso Nacional da Juventude Evangélica em Timbó, Santa Catarina, em 2016. Essa imagem aqui, que é a imagem da destruição, do sofrimento, da dor, e esta imagem da esperança, com a qual eu gostaria de encerrar esse momento. Agradeço pelo tempo, pelo privilégio, usei 1 hora do tempo. Desejo a Deus as mais ricas bênçãos a vocês nessa Assembleia. Que Deus oriente as reflexões, as conversas, os diálogos e as decisões. Como presidência, estamos caminhando lado a lado e muito orgulhosos também de que o Sino do Rio Paraná é parte fundamental e integrante da ESLB. Muito obrigado pelo tempo de vocês.